A leitura é uma das coisas bastante importantes, principalmente agora que tem certos tipos de livros que estão sendo vendidos bastantes em relação à situação atual, né? Principalmente ali na Europa. Então, existe uma dica bem interessante, caso você já lê ou quer ler mais rápido ou melhor, é que é a leitura ativa. Eu acabei de ver uma aula bem interessante e eu fiz umas anotações aqui. Eu vou virar a tela aqui, né? E as coisas bem interessantes, assim, talvez possa te ajudar. Pra mim ajuda, né? Mas cada pessoa tem uma forma específica de aprender e de ler. Se te ajudar, de nada. Aqui, dá pra ver meu reflexo ali. Enfim, como vocês podem ver, né? A leitura ativa aqui. E uma das coisas que falou no início são algumas perguntas extremamente importantes. Sobre o que esse livro fala. No caso aqui, né? Você precisa descobrir a ideia central do livro. Normalmente, você descobre isso por uma sinopse ou pelo sumário, onde tem cada tópico, né, sobre o livro, cada capítulo. A segunda pergunta: o que exatamente está sendo dito e como? Aí aqui, né, você analisa as ideias centrais, informações e argumentos que justificam a opinião do autor. O livro é verdadeiro em todo ou em parte? Aí para responder essa pergunta você precisa ter respondido as duas primeiras antes. Daí você pega isso, você pega essa informação e você analisa, você verifica. E a última, né, no caso é e daí? Que é que eu mais gostei, que o professor falou, né? Que você se aquilo de alguma forma vai te ajudar, se é o suficiente, se saciou as suas dúvidas, se você tem mais dúvidas que não foram respondidas e quais são, você reflete aí. Bem interessante, né? E também, lá pro final do vídeo, ele falou sobre mais uns outros dois grupos de perguntas que é mais relacionado a listas de tópicos quando o autor, né, de algum livro ou artigo, ele coloca. E tem mais perguntas interessantes que você pode se fazer para entender mais e entrar e você se imerge ali dentro, uma imersão completamente naquele autor, naquele livro, parágrafo, artigo. Enfim, essas perguntas são o que o autor disse aqui, quais foram as afirmações ou negações mais relevantes, quais argumentos precisa levar em consideração, eu concordo ou discordo do que foi dito. Esse é o último aqui é interessante, porque ultimamente eu tenho lido muitos livros que eu discordo bastante da opinião, mas eu leio para entender, para saber e para conseguir argumentar contra. E o último grupo de perguntas, essas três perguntas, elas são bem relacionadas a listas e sequências apresentadas, listas enumeradas, tópicos, coisas assim. Quais os três motivos apresentados para defender a sua posição? Você define isso. É sua, não a do autor. Você lê e com base nisso você forma a sua opinião. Quais são os quatro itens necessários para se fazer tal coisa? Quais são os sete elementos fundamentais desse tópico? Então você lista isso. E é uma coisa bem interessante que você, como eu tinha dito antes, você se imerge ali, você compreende de fato o que pode estar acontecendo ali. E a partir daí você tira suas próprias conclusões baseadas na sua experiência. De fato, uma boa leitura não existe uma verdade universal sobre aquilo. Porque, tipo, eu li livros que eu discordo. Outras pessoas leu livros e elas concordam com esse autor. E as conclusões chegam baseadas do que você acredita como ético, moral e certo, suas experiências. Mas a partir daí você consegue ter uma imersão bastante naquele autor para argumentar contra ou a favor daquela ideia central do livro. Se for um livro sobre política, se for um livro de ficção, você argumenta por que aquela história é boa, os erros e acertos daquela história. Como, por exemplo, tem filmes aí, né, que tem críticos que lançam as críticas em relação ao filme, mas tem pessoas que discordam dessas críticas, vê outros pontos, né, porque isso não é uma verdade absoluta, isso é baseado no que você acha como bom e ruim, o que você acha como certo ou errado. Enfim, é interessante isso, porque esse debate aí é legal, você aprende muito.